O primeiro tiro rasgou o ar quando o sol ainda não havia desaparecido por completo atrás das montanhas secas do oeste, e a bala atravessou a janela do salão passando tão perto do rosto do xerife que ele sentiu a morte sussurrar em seu ouvido, e naquele exato instante, Dust Creek congelou, porque todos sabiam que apenas uma pessoa tinha coragem e precisão para anunciar a própria chegada daquela forma. E do lado de fora o som pesado e ritmado de um cavalo avançando pela rua principal confirmou o medo que crescia no peito de cada homem armado naquela cidade esquecida pelo mundo. A porta do salão se abriu lentamente, e a figura de Luna surgiu envolta em poeira e sombra, com o chapéu escuro escondendo parte do rosto e o sobretudo balançando com o vento quente do deserto, e atrás dela, parado como uma extensão de sua alma, estava o cavalo negro com os olhos atentos e o corpo imóvel como se fosse esculpido na noite. E Luna entrou sem pressa porque não precisava correr, pois ali dentro ninguém escaparia, e cada passo que dava ecoava como um lembrete de pecados antigos e traições jamais esquecidas. E o xerife tentou falar, tentou impor autoridade, mas a voz falhou porque ele se lembrava do dia em que vendeu uma família inteira aos fora da lei em troca de moedas sujas. E Luna parou diante dele, levantou o rosto, e seus olhos carregavam anos de dor, raiva e sobrevivência, e ela disse que Dust Creek estava apodrecida por dentro, e que naquela noite a podridão seria arrancada pela raiz. E antes que o xerife conseguisse tocar na arma, Luna girou o corpo com velocidade brutal e disparou, e o distintivo caiu no chão manchado de sangue, enquanto o homem tombava para trás, e naquele segundo o inferno se abriu, porque os homens do salão sacaram suas armas, gritos explodiram, mesas viraram garrafas, quebraram, e a fumaça tomou o ar. Mas Luna se movia como uma sombra viva, rolando, deslizando, disparando sem hesitação. Cada tiro era preciso. Cada bala encontrava um corpo, e o chão logo se cobriu de sangue e medo. E quando o último homem caiu, o silêncio voltou pesado e sufocante, e Luna saiu do salão sem olhar para trás, porque ainda havia trabalho a ser feito, e ela montou no cavalo negro, e cavalgou pela rua principal, enquanto a cidade despertava em pânico. Tiros vinham das janelas, sombras corriam pelas vielas, mas nada detinha Luna, que avançava como uma força da própria noite, desviando, sentindo balas cortarem o ar ao redor, mas nenhuma a tocava, como se o deserto a protegesse, e seu destino era o velho depósito de trem onde o verdadeiro demônio se escondia. O homem que comandava Dust Creek das sombras, o responsável por mortes, desaparecimentos e terror por anos. E quando Luna chegou, lanternas foram derrubadas. Fogo se espalhou iluminando rostos tomados pelo medo, e ela saltou do cavalo. Rolou atrás de barris, atirou, explodiu caixas, e os homens gritavam porque agora entendiam que não estavam caçando uma mulher, mas sendo caçados por ela. E Luna avançou passo a passo, atravessando chamas e fumaça, entrando no depósito onde o líder a esperava confiante, armado, sorrindo como alguém que nunca enfrentou a consequência de seus atos, e ele disse que o poder sempre vence, e que ela era apenas uma mulher cansada. Mas Luna lembrou de cada grito de sua infância, lembrou da mãe implorando, do pai caindo na poeira, lembrou de noites frias e fome e sobrevivência, e respondeu que monstros sempre acham que são invencíveis até o momento em que alguém para de ter medo. E o duelo começou com passos lentos, círculos formados, suor escorrendo, silêncio absoluto, e então, Luna foi mais rápida. O tiro ecoou, o homem caiu sem entender como perdeu, e quando tudo terminou, o fogo iluminava o depósito em ruínas, e Dust Creek ardia, mas estava livre. Luna voltou até o cavalo negro, montou. Olhou para a cidade uma última vez, sem orgulho, sem culpa, apenas com a certeza de que a justiça havia sido feita, e partiu na escuridão enquanto o vento carregava a poeira e as histórias daquela noite. E o povo de Dust Creek jamais esqueceu, porque aprendeu que quando a injustiça cresce demais, a cavaleira do cavalo negro sempre retorna.